1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu vou ler novamente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Louvado seja Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa falar a nossa oração nesta noite. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Prepara, meu Deus, essa oração, prepara o nosso oração, uma terra fértil para receber a tua semente, para receber, meu Deus, a tua palavra. Ela possa, meu Deus, germinar e frutificar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, gente. O tema da nossa mensagem nessa noite é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por você. Deus ama você, meu irmão. Ele não escreveu isso com letras de fogo nas nuvens. Não. Ele revelou esse amor na cruz do seu Filho. Você é tão especial para Deus, e Ele amou você de tal maneira, e deu tudo. Deu a si, tudo de si. Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, Jesus. Nós precisamos entender, e a cruz não foi um acidente de percurso na vida de Jesus, na vida de Cristo, não. A cruz já fazia parte, foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Deus sabia, e nós, seres humanos, não seríamos capazes de pagar o preço necessário para sermos salvos. Então Ele enviou Jesus para morrer. Ele enviou Jesus para morrer na cruz. Ele enviou Jesus como nosso fiador. Pelo amor dEle, por mim e por você. Ele enviou Jesus como nosso fiador. O amor de Deus por você é eterno. Deus não desiste de você. É importante a gente entender isso. E a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo, o gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a sua glória, o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, foi ali preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, Ele se fez homem, sendo o Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo o autor da vida, deu a sua vida. É importante a gente entender o papel de Jesus na cruz. Jesus morreu naquela cruz por um amor profundo, pela minha vida e pela sua vida, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos morar com Ele eternamente. Mas quem levou Jesus para a cruz? Eu gostaria de trabalhar com os irmãos 4 pontos nessa noite. E o primeiro ponto é a gente pensar junto, quem levou Jesus para a cruz? Porque a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Não foram as circunstâncias do momento, não foram as circunstâncias da vida, não foram as circunstâncias da época e levaram Jesus para a cruz, não. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, ou porque o Sinédrio o sentenciou, ou porque Pilatos o entregou, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, ou porque os soldados o prenderam na cruz, não. Então, quem levou Jesus para a cruz?
lá no Velho Testamento. No Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, nos dá a resposta para essa pergunta. Lá em Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ah, meu irmão, a cruz mostra o quanto o pecado é sério. Foi o meu pecado e o seu pecado e levou Jesus para a cruz. Foi o nosso pecado e matou Jesus naquela cruz. Não foram os açoites, não foram os soldados, não. Foram os nossos pecados. É importante a gente entender. E Jesus, foram os nossos pecados e mataram Jesus naquela cruz. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele foi feito pecado por nós. Quando nós entendemos isso, nós desejamos ser mais parecido com Cristo. Quando nós entendemos que quando nós pecamos, nós estamos crucificando Cristo. Quando nós pecamos, nós estamos negligenciando o que Jesus fez na cruz por nós. Nós refletimos mais sobre as nossas atitudes. Nós pensamos mais antes de agir. Quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz, quando Ele entregou a vida dele por mim e por você, nós lutamos mais para ser mais parecido com Cristo. E quando nós agimos como se fosse normal pecar, porque todo mundo faz, nós estamos simplesmente ignorando o sacrifício de Cristo na cruz. Quando nós, eu faço porque nessa época não tem nada a ver. Hoje em dia não tem nada a ver a gente fazer isso, não. Quando nós nos conformamos com este século e passamos a fazer coisas que a Bíblia condena, quando nós nos conformamos com este século e passamos a achar normal aquilo que a Bíblia diz e não é normal, nós estamos negligenciando aquilo que Jesus fez na cruz. Nós não podemos deixar o mundo entrar na nossa casa, deixar o mundo entrar na nossa vida e deixar aquilo que a Bíblia condena passar a fazer parte do nosso cotidiano, parte das nossas atitudes, como se fosse normal, porque hoje em dia todo mundo faz. Isso não pode ser uma realidade na vida do cristão. Isso não pode ser uma realidade na vida de quem já entregou a vida a Cristo, de quem já reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Nós não podemos nos conformar com as coisas erradas, dizendo não, todo mundo faz, mesmo que o irmão seu da igreja faça, mesmo que algum líder seu faça. Se você vê e está errado, e a Bíblia diz que está errado, e a Bíblia condena, você tem que ter e é errado, e não faça. Mas eu vou virar um ET. Vire um ET. Seja um ET aí na terra, mas seja e Jesus possa olhar para você e se agrade de você. Não seja ou mais um, e vá se enquadrar em Mateus, aonde Jesus diz assim: não vos conheço. Não vos conheço. Senhor, mas eu estive lá na igreja, eu tocava lá na frente, eu expulsava demônios, eu orei por muitos enfermos, eles foram curados. Lá no livro de Mateus. E Jesus vai falar assim: não vos conheço, não sejam desses.
Quando nós não ignoramos o que Jesus fez na cruz, por mim e por você, nós não nos conformamos com este século. Arrependimento começa quando eu entendo e aquilo que eu faço de errado entristece o coração de Deus. Quando eu erro e aquilo para mim é normal e não me incomoda, e eu não estou entristecendo a Deus com aquilo que eu estou fazendo, ao quê? Várias áreas da sua vida, seja no seu trabalho, seja no seu comércio, você sendo desleal a um cliente, a um governo na hora de separar seus impostos, ou um funcionário na hora de fazer um acerto, ou um cliente na hora de fazer uma venda, uma esposa, um esposo, um filho, seja o que for. Se você está dando um jeitinho e fazendo uma coisa errada, esses dias eu tive em uma loja, semana passada, comprar 3 celulares, coisa simples, parece ser simples. Parece ser simples. E eu virei e falei assim, quanto é esse aparelho? 619. Falei assim, tem como levar ele agora? Não, 619 você comprando pelo site, pela internet, mas você recebe daqui a 6 dias. Mas se você fizer um plano, ele sai por 547. Falei, não, mas eu não tenho interesse do plano, eu já tenho um plano. Não, mas deixa eu te falar. Você faz um plano, você me arranja mais 2 CPF, e só pode fazer um por CPF, e você faz um a da CPF, e você compra, eu tenho para pronto entrega, você leva agora, você dá um tempinho de umas meia hora e você volta, e a lei te dá direito de você cancelar o plano nessas 24 horas, e o aparelho você pode escolher, são coisas independentes. Falei, não, mas isso não é certo. Eu não era o plano, eu só era o celular. Falei, não, mas muita gente faz isso, e você já sai com um aparelho. Eu falei, eu não quero, isso é errado. Então são coisas pequenas, e se a gente não perceber, na hora que a gente vê, a gente está fazendo, achando como se fosse normal. Nós estamos negligenciando aquilo que Jesus fez na cruz. Então são coisas pequenas, às vezes e parece que não é nada, meu irmão, mas é. Mas é. São as coisas dessas e vão engrandecer o nome de Deus através de suas atitudes, suas ações, ou vão envergonhar. Porque às vezes para aquela pessoa é normal. É normal, a pessoa não aceitou a Cristo, não é cristão, não tem o Espírito Santo dentro dele, mas você tem. Aí imagine um dia essa pessoa converte, vem aí na Moriá, e vem aí no púlpito pregando. Aí a pessoa já é incomodada pelo Espírito Santo e me vê aí um microfone ministrando. E diz, pô, esse ele era. E quando eu não era convertido, eu falei isso e ele aceitou. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes diárias. E quando Cristo morreu na cruz, foi por essas atitudes nossas, foi o nosso pecado. E levou Jesus para a cruz. O que você tem feito hoje, colocaria Jesus de novo na cruz? Essa é uma pergunta para a gente refletir. O que cada um de nós hoje temos feito? Colocaria Jesus hoje novamente em uma cruz? O segundo ponto que eu iria ver era que a cruz é a maior prova de amor do mundo. Primeiro, nossos pecados levaram Jesus para a cruz. E segundo, a cruz é a maior prova de amor do mundo. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Meu irmão, o amor de Deus por nós é tão grande. E Jesus não esperou a gente virar santinho para morrer por a gente, não. Ele entregou a vida dele na cruz. Ele morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Ele me amou, Ele te amou, com os erros e tudo.
do jeito que a gente era, do jeito que a gente é, Jesus nos amou. Ele viu a dar pensamento, a dar erro, e mesmo assim, Ele disse: eu vou morrer por você. Eu vou morrer por você. Quando alguém te tratar mal, ou você achar que ninguém se importa com você, lembre-se, e essa atitude de Cristo na cruz, essa atitude de Deus de entregar o teu filho, o seu único filho, mostra que Ele nos ama. Então, quando você estiver passando por uma situação onde você achar que ninguém se importa com você, e você vive e ninguém está nem aí para você, saiba que Deus te ama. Deus te ama. Jesus falou: vocês estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está com você. Deus te ama. Isaías 53, 2 diz que o semblante de Jesus estava desfigurado. Olha o que diz esse texto. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Muita gente interpreta esse versículo errado, tá? Eu já vi muita gente falando: gente, você já viu a Bíblia falando que Jesus não era bonito? Você já viu a Bíblia falando que Jesus não tinha na aparência dele, assim, uma aparência boa, não, nada que atraísse na aparência dele? Não, isso daí se refere, o profeta Isaías já estava falando do dia de Jesus na cruz. Ali ele estava se referindo a esse dia e Jesus foi crucificado. Aonde a cruz estava ali, ó, na testa dele, os espinhos furando a cabeça dele, a cabeça toda inchada. É uma das partes do corpo incha com maior facilidade a cabeça. Então eles batendo ali naquela coroa de espinho, o espinho entrando, a cabeça de Jesus inchada, levando murro, levando tapa, e o rosto de Jesus já todo desfigurado. Aí Jesus, nesse dia, a aparência de Jesus estava feia. É esse dia daí Isaías está se referindo. Nesse dia nele não tinha aparência. Por que não tinha aparência? Porque a nossa feiura moral se reaiu sobre Jesus naquele dia. Jesus naquele dia, ele pagou por todos os nossos pecados. A feiura moral de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Nele não tinha nada de bonito, nada de belo. Naquele dia, naquele momento, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Seu rosto ficou totalmente desfigurado. E a pergunta é: você tem vivido como alguém que é profundamente amado por Deus? Quando você tem seus momentos, às vezes, meio de solidão, meio um pouco querendo ficar triste, você lembra? E esse Deus mandou seu único filho morrer na cruz, porque Ele te ama. E você não está sozinho e sozinha? Você não está sozinho, meu irmão. Deus te ama. O terceiro ponto está aí, ó, a cruz. Olha, nossos pecados levaram Jesus para a cruz. A cruz é a maior prova de amor, mas a cruz pede uma resposta. A cruz pede uma resposta. Eu vou viver de verdade para Deus ou não? Vamos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz pede uma resposta. Jesus fez a parte dele.
Agora é a sua vez de responder. Eu quero viver de acordo com a orientação da Bíblia. Eu quero ser santo como Ele é uma ordenança bíblica. Jesus falou, sede santo como eu sou. Ou eu quero viver do meu jeito? A Luiz pede uma resposta. Eu vou continuar vivendo do meu jeito ou eu vou viver do jeito que Deus é e eu viva? E agora não vivo mais eu. Cristo vive em? Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. A Luiz pede uma resposta. Eu não posso aceitar a Cristo, eu não posso reconhecer o que Cristo fez por mim na cruz e viver do mesmo jeito. Não posso. Viver para Jesus é dizer não ao pecado. Essa é diferente. É não ser igual a todo mundo na sociedade. Meus colegas de trabalho traem a esposa, ou minhas colegas de trabalho traem o esposo, mas eu não, eu sou de Cristo, eu sou fiel ao meu esposo, eu sou fiel à minha esposa. Meus colegas de trabalho dormem com a namorada, ou dormem com o namorado, não, eu não vou fornicar, eu só vou dormir, só vou ter relação sexual com minha esposa, o meu esposo. Meus colegas saem, vão tomar todas, vão mexer com droga, eu não vou. Meu olé, na hora ele vai vender, ele sempre faz uma falcatrua lá e passa a perna em um, passa a perna. Não, eu não vou, eu sou honesto. Se é meu, se não é meu, não é meu. A Luiz pede uma resposta. Eu não posso ser igual a todo mundo, não. Eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Eu não posso aceitar a Cristo, eu não posso ver o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz, reconhecer esse sacrifício e viver do mesmo jeito. Não posso, tem coisa errada. Se eu vivo do mesmo jeito, tem coisa errada. E Jesus é andar com Ele todos os dias, não só quando eu estou na igreja. Quando eu estou na igreja, eu sou de Cristo, quando eu passo por aquela porta, nossa, as pessoas que convivem comigo, nem de longe, conseguem imaginar, eu sou um cristão. Está errado. Tem coisa errada. Não pode ser assim. Você está disposto a sua cruz, meu irmão? A sua cruz é dizer não às coisas erradas lá fora. E dizer sim para Jesus. É ser um mini cristão. É ser um mini Cristo. É ser uma miniatura de Cristo. É ser parecido com Jesus. É você ir falar para Jesus, para alguém, e a pessoa poder, na hora, terminar de ouvir, falar assim: Ele é parecido com você? Você é parecido com Ele? E você falou dele aí, eu vi em você. Pelas suas atitudes, pela sua forma de falar. Ou eu já te conheço há tanto tempo e eu vejo esse comportamento na sua vida. Essa é a realidade de um cristão. Nós somos falhos, sim. Mas todos os dias nós temos que pedir: Deus, me ajuda, hoje eu não posso errar do mesmo jeito que eu errei ontem. Eu não posso hoje cometer os mesmos erros que eu cometi ontem, não, Senhor. Me ajuda, hoje eu não posso errar. E se eu errar, eu vou às vezes acabar errando para o ser humano, mas que não sejam os mesmos de ontem. E não ficar acostumado com aqueles mesmos erros. Suas atitudes mostram e você está arreando a cruz. A cruz. Andar com Cristo é dizer não ao pecado. É ter coragem de dizer não às coisas erradas. É ter coragem de dizer não às coisas que nos afastam de Deus. E o quarto e último ponto diz: e a cruz de Cristo muda quem você é.
A cruz de Cristo muda em você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, ou portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram. E tudo se fez novo. Eis e se fizeram novas todas as coisas. Ou seja, você é novo. A cruz muda em você, meu irmão. Você não é mais a mesma pessoa depois que você aceita Cristo de verdade. Você não é mais a mesma pessoa. Eu era assim, era. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, era. Hoje você aceitou a Cristo, hoje você alinhou a sua vida com Deus, hoje você acertou, você ajustou a sua vida com Deus. Então você não é mais a mesma pessoa, você hoje tem um novo coração, você hoje tem uma nova identidade. Antes você era uma criatura criada por Deus, hoje você é um filho. Jesus é seu irmão mais velho. Hoje você é filho. Toma posse. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. Eu não posso mais continuar fazendo as coisas que antes eu fazia e eram erradas antes de aceitar a Cristo. Depois eu aceitei a Cristo, depois eu andei com Cristo, depois que Jesus entrou na minha vida, meu comportamento é outro, tem que ser. Ser um novo, ser uma nova criatura. Não viva como se você fosse qualquer um, meu irmão. Você não é, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Pare de andar com vergonha tentando agradar aos outros. Tem gente que vive a vida tentando agradar aos outros. Você precisa agradar a Deus. Se preocupe em ver todos os dias se a sua vida está alinhada com a Bíblia. Se preocupe em ver se a sua vida está alinhada com Deus e não com os homens. Você fica preocupado muitas vezes e o outro está pensando de você. Preocupe-se e Jesus está pensando de você. A nossa preocupação é Deus está pensando de mim. Sua vida mostra que você é diferente ou é igual a todo mundo? A resposta da cruz é sua. Jesus fez tudo por você. A cruz mostra o amor, a dor e o novo começo. Agora é a sua vez. Você vai viver como alguém que entendeu a cruz ou continuar como se nada tivesse acontecido naquele dia onde o Filho de Deus foi crucificado? Você entende a cruz? Se você realmente entende a cruz, se você compreende a cruz, se você não se emociona, meu irmão, você não entendeu a cruz. Se isso não mexe com você, se isso não incomoda determinados comportamentos, se isso não toca em você, se isso não constrange determinadas atitudes, você não entendeu o que Jesus fez por você naquela cruz. Nós temos que nos sentir incomodados e envergonhados com determinadas coisas e às vezes até nós pensamos. Às vezes nós nem fizemos, só em pensar. Nós temos que nos sentir envergonhados. Lembrando daquilo que Jesus fez na cruz. Por mim e por você. Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Se essa palavra falou o seu oração, converse com Deus, põe a mão no seu oração. Se tem algo na sua vida e você sabe que está errado, entregue hoje para Jesus. Jesus, eu entrego isso nas tuas mãos, me ajuda. Eu tenho lutado contra isso,
Vai orando diante de Deus. Fala, Senhor, eu tenho lutado contra isso, tem sido difícil. Eu tenho lutado todos os dias, Senhor, contra isso, mas tem difícil, me ajuda. Nós somos uma nova criatura. E se você me ouve, seja ir no templo, seja na internet, ainda não decidiu entregar a sua vida a Cristo, ainda não decidiu seguir a Cristo e não entregou a sua vida de verdade, hoje é o dia de você se reconciliar e você entregar a sua vida a Cristo. Talvez você me ouve aí na internet, você nunca fez essa confissão, você nunca verdadeiramente entregou sua vida a Jesus. E essa noite você pode fazer isso, é simples. Basta você confessar a Jesus, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, como Filho de Deus, como Ele que morreu na cruz, pelos seus pecados. Mas não só morreu, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, está sentado à direita, Deus, Pai Todo-Poderoso, e há de vir para buscar a sua igreja. Ó Maranata, vem Senhor Jesus. Como igreja do Senhor, nós queremos estar preparados para encontrar contigo. Em nome de Jesus, Deus, completa essa palavra no coração de cada um. Amém.